paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, continuando o estudo do livro de Apocalipse. Hoje estaremos estudando Apocalipse capítulo 7. Se você puder, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e vamos trazer a palavra de Deus cada vez mais ao conhecimento de todos. Amém, queridos? Se você puder abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse 7, estaremos lendo e depois estaremos estudando um pouco mais sobre este capítulo. Depois disso vi 4 anjos em pé, dizendo assim, nos 4 cantos da terra, depois tendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificasse a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Respondi-lhe, meu Senhor, E um dos anciões me perguntou, eis que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhes, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro está no meio. Diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É lindo esse capítulo aqui, irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Que você possa estar comigo, no nome de Jesus, e nós possamos mesmo abrir o nosso coração para Deus. Você vai ver aqui no começo já desse capítulo, você vai ver que os 4 anjos estão ao redor, né? Estão retendo os 4 ventos da terra, para que eles não soprassem sobre a terra, sobre o mar ou sobre qualquer árvore. Isso nos traz à memória 4 anjos, os 4 seres viventes, né? Os 4 seres viventes que chamam os 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos que nós comentamos nos capítulos anteriores, né? Esses anjos estão no controle, né, de tudo aquilo que está vindo sobre o mundo. O Senhor tem o controle de tudo. Então todo esse caos que vai acontecer está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Antes que os cavalos sejam liberados, irmãos, né, pelos anjos, pelos 4 seres viventes, para começar a destruição na terra com a vinda do anticristo, o Senhor vai selar o seu povo. E por isso
foi dado, né, a ordem para que o vento não soprasse enquanto o selamento não fosse realizado. Se você parar para ler novamente, o versículo 3 do capítulo 7 diz assim: dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então, quem que será selado? Os servos de Deus. Os servos de Deus são aqueles que obedecem ao Senhor, né? Aqueles que estão tementes à sua palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, se livrando do pecado, fugindo do pecado e buscando sempre ouvir a voz e obedecer a voz do Senhor, né? Estes são aqueles que estarão sendo selados por esses anjos, pelo nosso Deus. E aqui nós vamos ver logo em seguida que o João ouviu a quantidade de pessoas seladas, e era 144.000 de todas as tribos do povo de Israel. Irmãos, aí você vai ver que ele lista as tribos, né, os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Muitos dizem que os 144.000 se refere apenas a essas 12 tribos, ou seja, ao povo judeu, né? Mas a palavra do Senhor nos fala que os 144.000, ele não é somente o povo judeu, mas ele engloba a cada um de nós pela promessa feita a Abraão. Lembra que Abraão fala assim, Deus fala para Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E nós fomos adotados por Deus. Não éramos filhos, não éramos povo, como Oséias falava, né? Oséias fala muito bem isso no Oséias capítulo 1, versículo 10 e 11, fala exatamente isso. E o Senhor, ele vem e nos acolhe. Aquilo que não era para ser povo, hoje é chamado filho do Deus vivo. Olha só que lindo. Então nós somos adotados como filhos através de Jesus Cristo, né? E hoje nós fazemos parte da casa de Israel, que é descendente aí das 12 tribos, irmãos. Se você estudou a casa de Israel conosco, você sabe que a casa de Israel vem ali liderado por Efraim, e são 10 tribos, e elas foram espalhadas por todas as nações, para que cada um de nós pudéssemos ser alcançados. Então esse número, irmão, 144.000, ele não é literal, não é 144.000 pessoas, mas é um número, né, simbólico, que representa a totalidade do povo redimido do Senhor, naqueles que são tementes ao Senhor, quer seja judeu e quer seja gentil. Como é que eu consigo provar isso para você, irmãos? Se você ler comigo o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e 29, Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e 29 diz assim, ó: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui é a promessa de Abraão, né? Então o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não escolheria apenas os judeus ali, né? Ele está falando dos 144.000, mostrando todos os seus filhos que são obedientes, né? Aqueles que são tementes à sua palavra, né? O Senhor não faz acepção de pessoas. Você vê aqui que todos somos descendência de Abraão, né? E herdeiros da promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez a Abraão, né? E dizia que pela descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Onde está escrito isso, irmão? Está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Isso mesmo. Lá vai falar, todas as famílias da terra são benditas através da descendência de Abraão. Que essa promessa, ela nos alcança hoje, né? Através de Cristo Jesus, nós também podemos ser benditos. E nós seremos elevados juntamente com Cristo se ouvirmos e obedecermos esta linda palavra do Senhor. E você vê que em seguida, aqui, irmãos, ele começa a falar dos 144.000, e ele começa a listar as tribos. Eu confesso para você que antes, quando eu lia, eu não dava muita importância a isso, porque vai falar das tribos,
algo histórico, né? E não trazia nenhuma revelação, nada novo para mim. Mas quanto mais a gente deixa o Espírito Santo agir, mais ele fala conosco, né? E quando nós estávamos meditando nesta palavra, no estudo bíblico que fizemos na igreja, o Senhor me chamou a atenção para coisas interessantes sobre as tribos. E eu comecei a ler tribo por tribo e meditar, né? Você vai ver o seguinte, irmãos, que aqui vai citar as 12 tribos de Israel. Mas, de acordo com a lei, normalmente o primogênito sempre é falado primeiro, né? Primogênito. E o primogênito de Jacó é Rúben. Só que se você vai ver aqui em Apocalipse, que a primeira tribo que é listada é Judá. Irmãos, o Senhor não faz nada fora do contexto, do plano dele. Não tem coincidência na Bíblia, né? Isso aqui tem algo grandioso para que a gente possa ter uma revelação maravilhosa da palavra do Senhor, né? Aqui a gente está vendo a totalidade do povo de Deus sendo alcançado. E todos os povos foram alcançados através de Cristo, não é mesmo? Através do sacrifício dele na cruz, da sua ressurreição, hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. E Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, não é verdade? Então, de vez colocar Rúben como primogênito aqui na primeira tribo, João colocou Judá. Por quê? Através de Cristo, todas as demais tribos, povos, línguas e nações foram alcançadas, né? Então ele coloca Cristo como primícia, como sempre coloca, a palavra do Senhor sempre coloca Cristo como primícia, né? Sempre como primeiro. Você vê isso na Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Na primícia, Jesus é a primícia dos que dormem, né? Aqueles que morreram e ressuscitaram com ele. Então você vê que o Senhor sempre é colocado como primícia, e nós fazemos parte desta primícia, né? E o Senhor está mostrando aqui que através de Jesus Cristo, irmãos, através de Jesus Cristo está vindo a salvação para todas as nações, começando pelas 12 tribos de Israel, certo? Começando pelos judeus, porque primeiramente o Senhor veio salvar o seu povo, mas eles o rejeitaram, e assim nós também podemos ser alcançados, né? Então Jesus Cristo vem através de Judá. Se você comparar aí, irmãos, depois vem Rúben, Gade, Aster, Naftali, né? Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Agora, se você comparar com o livro de Gênesis capítulo 49, você vai ver algo interessante aqui. Tem alguma coisa que está faltando e alguma coisa que não está batendo, né? Você vê que o Apocalipse 7 é listado as 12 tribos, porém está faltando 2 tribos. Se você pesquisar aí, você vai ver que não tem a tribo de Efraim, que é filho de José e foi adotado como filho de Abraão, filho legítimo. E também não tem Dan, né? Dan, que era o filho de Jacó. Eles não são listados em Apocalipse 7. Será que Deus se esqueceu dessas tribos? Olha só. Será que João errou na hora de escrever? A resposta dessas 2 perguntas é não, né? O Senhor não erra. E João também ali não errou, porque o Senhor estava direcionando a cada palavra que ele estava escrevendo. Olha só, antes de falar dessas tribos, a gente vai ver então Judá é o primogênito, lembre-se disso, né? Que Jesus Cristo vem para nos salvar. Daí a gente vai ver que vai seguir, irmãos, e vai aparecer a tribo de Levi. Levi é citado em Apocalipse 7. A tribo de Levi era separada para o sacerdócio. Se você ler lá o comecinho da Bíblia, desde Gênesis até Deuteronômio, Levíticos, Números, você vai ver o seguinte, que a tribo de Levi ela foi separada, né, para Deus, para sacerdócio de Deus. E quando falava em herança dessa tribo, a Bíblia diz que a herança da tribo de Levi era o Senhor. Se você quiser abrir comigo, está escrito isso em Deuteronômio. Deuteronômio 10, 8 e 9. Diz assim, ó:
Por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do pacto do Senhor, para estar diante do Senhor servindo e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Então a herança da tribo de Levi era o Senhor. Só que agora, no final de tudo, o Senhor também está trazendo a herança para a tribo de Levi. Você lembra, irmãos, que a tribo de Levi ficava lá no tabernáculo, cuidando das terras, e quando Josué conquistou todas as terras prometidas e foram divididas as tribos, você vê que a tribo de Levi ganhou algumas cidades, sim, para poder viver, mas ela não teve herança como as outras tribos, porque a herança deles era o Senhor. Porém, agora, no final de tudo, o Senhor também está trazendo a recompensa de servir a Ele para a tribo de Levi, para os sacerdotes, certo? E Efraim, irmãos? Por que Efraim não está na lista aqui do Apocalipse capítulo 7? Existem várias explicações sobre esse assunto. Se você pesquisar, você vai achar muitas coisas, né? Vou passar apenas aquela que o Espírito Santo me mostrou, certo, irmãos? Olha só. Lembra que de Efraim vem todas as famílias da terra? A promessa passa de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó vai para José. José teve um filho, 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Só que o seu pai Jacó pega os 2 como filho dele, certo? Adota Manassés e Efraim como filhos legítimos e abençoa mais Efraim do que Manassés. Porque a palavra Efraim significa frutificar. E quando Jacó ouviu Efraim, ele lembrou da promessa de Deus. E sabia que a promessa seguiria através deste filho chamado Efraim. E Efraim depois ele foi a tribo que se tornou líder das 10 tribos de Israel, né? Quando foi dividida as tribos, ficou 2 tribos para a casa de Judá e 10 tribos para a casa de Israel, dominando, assim, comandando Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Então você vê o que aqui, irmãos, com tudo isso que eu estou falando com vocês. Efraim, ele mostra que através, né, dessa tribo, todas as famílias da terra foram abençoadas, através da casa de Israel. Deles saem todas as povos, línguas e nações para o Senhor, isso mesmo. Efraim está sendo citado implicitamente em José. Você vê que não tem Efraim aí, mas tem José, que é seu pai, né? Uma tribo sanguínea. E uma multidão descrita no versículo 9 desse capítulo 7 de Apocalipse. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, povos, línguas e tribos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O que isso vai nos mostrar? Que Efraim está sendo representado tanto pela tribo de José, ou seja, primeiramente pela parte sanguínea, pelos judeus, mas também depois pela multidão de povos, línguas e nações, mostrando que o Senhor também alcança os gentios, a cada um de nós, amém? E isso nos inteirando aos 144 mil, nos inteirando ao povo do Senhor através da promessa de Abraão, né? Em Apocalipse 5, versículo 9 e 10, nós vemos os 24 anciãos na sua totalidade, mostrando que o povo redimido do Senhor. Os 24 anciãos e os 144 mil, eles revelam o mesmo povo. É o povo obediente ao Senhor, o povo que vai subir com Jesus Cristo, que vai ser arrebatado e que vai ser transformado também no corpo de glória. Aqueles que estiverem vivos, né, serão arrebatados, e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. E eles estão ali no Apocalipse 5, versículo 9 e 10, estão adorando a Deus, evidenciando que pelo sangue de Jesus foram comprados todas as tribos, línguas, povos e nações. Olha só, de acordo com o sangue de Cristo, nós fomos comprados para sermos reis e sacerdotes para Deus. Lindo, né, irmãos? O Senhor nos compra para sermos sacerdotes para Deus. Essa multidão
ela faz parte desses 144 mil selados, né, por Efraim, pela casa de Israel, até através de Jesus Cristo. Deus mostra que a tribo de José, que é Efraim, e veio primeiro aí a multidão de nações. Como eu falei, primeiro vem a parte literal, que é sanguínea, que é a parte de herança, né, que vem de José, e depois a parte de adoção, que vem da multidões de nações, que o Senhor vem e nos abraça como filhos. Apocalipse 14, versículo 3 até o versículo 6 diz assim: E cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha só, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados, olha só, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Nós lemos aqui Apocalipse 14, versículo 3 ao 6. Estamos vendo aqui, irmãos, os 144 mil, para mostrar e provar que não são apenas os judeus, como muitos acreditam, que falam apenas das 12 tribos de Israel. Você vê que nesse contexto prova que os 144 mil não se contaminaram, ou seja, eles são virgens. Irmãos, hoje em dia você acha 144 mil pessoas virgens? Será que está falando virgem literal? Lógico que não, né, irmão? No contexto a gente pode perceber que o Senhor está falando que nós somos virgens pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. A gente pode pegar então, como contexto, 2 Coríntios 11, versículo 2. Olha só, diz assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ou seja, cada um de nós estamos sendo preparados para o noivo que é Cristo. E se você lembra da parábola das virgens, né? Eles estavam esperando um noivo. E elas eram virgens, porque elas têm que ser santas, purificadas, suas vestes têm que estar brancas, tem que ter azeite nas suas lamparinas. Olha só quanta coisa o Senhor está falando através desse capítulo. Então, virgens aqui está querendo dizer separado, purificado, santificado diante do Senhor, para que possa subir, porque a palavra de Deus diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é esse tipo de virgindade que os 144 mil tem que ter. E é este aqui a gente está falando de todos nós. Hoje, se você quer ir para o céu, você tem que ouvir a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O resto, irmãos, se você não seguir a Deus, tem vários outros caminhos, mas todos os outros levam ao inferno. Existe apenas um, Jesus Cristo, que nos leva até o céu. Você vê que a igreja está sendo preparada para ser apresentada por Jesus Cristo. E ela tem que ser como uma virgem, né? Ela tem que estar sendo aí purificada pelo sangue do Cordeiro. Mas e Dan, irmãos? Por que Dan não aparece na lista de Apocalipse 7? Olha só, tudo isso numa listinha, hein? A gente vai ver o seguinte, em Gênesis 49, versículo 16 e 17. Abre sua Bíblia aí. Gênesis 49, versículo 16 e 17, diz assim: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha o que o Senhor está falando aqui. Dan é revelado como serpente junto ao caminho. Quem é serpente junto ao caminho hoje, irmão? A vereda que morde os calcanhares. Você lembra lá de Gênesis 3,15, que fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor estava falando com a serpente, Satanás.
né? E feriria onde? O calcanhar. Dan aqui está como serpente junto ao caminho que morde os calcanhares, irmãos. Então Dan, por mais que esteja participando da tribo sanguínea de Jacó, que é das 12 tribos de Israel, ele está como o inimigo. Está sendo representado como Satanás, a serpente, que tenta fazer o que? Derrubar aqueles que estão no caminho. Irmãos, se você parar para pensar, Dan aqui, ele está mostrando aqueles que tem tudo para ser salvo, conhece a palavra do Senhor, mas não obedece. E além de não obedecer, quer derrubar aqueles que estão no caminho certo, que é Jesus Cristo. Ele está junto do caminho, ele não está no caminho, que é Jesus, né? E a gente vê aqui Satanás, né, ferindo o calcanhar da mulher em Gênesis 3,15. A mulher tem que pisar na cabeça de Satanás, e se não tomar cuidado, não vigiar, Satanás vai e morde o calcanhar. A tribo de Dan é a serpente que morde o calcanhar da igreja. Olha só, que está junto do caminho, mas não está no caminho, que é Cristo. Ele está aqui só com o objetivo de derrubar aqueles que estão no caminho. Guarda essa palavra no seu coração, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Está escrito na palavra de Deus. Olha só, podemos ver um paralelo também com a tribo de Dan, um personagem muito conhecido, que é o Judas Iscariotes. Quantos discípulos o Senhor escolheu? 12, né? Quantos estavam realmente com ele e quantos que traíram ele? O Judas, né? Conhece o Judas? O Judas, ele foi um discípulo que estava junto do caminho, mas mesmo assim ele mordeu o calcanhar de Jesus, ou seja, ele o traiu, né? Ele fez com que Jesus fosse morto e crucificado. Então, Judas aqui está representando exatamente essa tribo de Dan, que está com Cristo, junto com Cristo, do lado do caminho, mas o seu coração é serpente que morde o calcanhar. Olha, você já tinha parado para pensar nisso? Então, por isso que não adianta você falar assim que você está na igreja, que você vai ser salvo. Uma vez salvo, salvo sempre estou. Irmãos, preste atenção. Medite na palavra do Senhor. Tome cuidado com aquilo que é falado para você. Se você tem a Bíblia, medite na palavra do Senhor, confirme, peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, para que você tenha entendimento da palavra de Deus e assim possa ser elevado aos céus quando Jesus voltar. Então você vê aqui que nem todos que estão com Cristo são de Cristo, por mais que andem perto dele, né? Aqui Judas foi escolhido para trair Jesus. Quantos não estão dentro da igreja para derrubar aqueles que são tementes ao Senhor? Olha, palavra de Deus para o seu coração, hein? Outro ponto que a gente pode citar aqui, irmão, é que a tribo de Dan, ela também adorou a imagens de esculturas de outros deuses, né? Eles fizeram adoração a outros deuses, como está descrito lá em Juízes. Quer ler comigo? Juízes 18, versículo 30 e 31. Deixa eu pegar aqui, irmão. Juízes, capítulo 18, versículo 30 e 31. Diz assim: Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida, que Mica fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Então eles fizeram coisas abomináveis, porque a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E a tribo de Dan se prostrou a outros deuses, por isso ela não está aqui no livro de Apocalipse, irmãos, né? Ela não está no livro de Apocalipse porque o Senhor, ele não permite que isso aconteça. Existe apenas um Deus. Existe apenas um Deus verdadeiro. Então aqueles que adoram outros deuses, esses não podem ser listados para receber a recompensa de Deus. Porque você está vendo que esta lista não é uma lista das 12 tribos, é a lista de todos aqueles que serão recompensados quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Maravilhoso isso, né? Dan, ele não é citado então porque ele perde esse direito.
ele não fez por merecer. E isso, irmãos, é muito importante a gente prestar atenção, né? Olha, se você vê que está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 9, versículos 6 ao 9, diz assim. 1 Reis, capítulo 9, versículos 6 ao 9, diz: Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. E esta terra que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que for por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Olha só o que Deus está querendo falar com a gente. Então esse negócio, irmãos, de uma vez salvo, salvo estou, tome cuidado. A tribo de Dan era uma tribo descendente de Jacó, ou seja, participante das 12 tribos de Israel. Só que aqui no final, ela não está recebendo o selo. Se ela não está recebendo o selo, ela não será protegida na hora que os anjos vierem trazer a destruição, na hora que os cavalos são liberados, que o anticristo vai vir trazer a tribulação, e a grande tribulação, e a perseguição, e morte. Tudo isso, irmão, aqueles que não estiverem com selo, que é o Espírito Santo em nós, não será protegido. Então, mesmo sendo participante ali das 12 tribos, Dan está sendo eliminado desta lista daqueles que serão recebidos ao Senhor, que terão proteção, o selo do Espírito Santo, guardando de todo o mal que está por vir na terra. Você quer ser protegido? Tome cuidado com a sua alma. Veja onde você está andando, qual o caminho que você está seguindo, porque Jesus é o caminho. Então, obedeça a voz do Senhor, obedeça os mandamentos de Deus, fique firme na palavra de Deus, não deixe que ninguém faça você desviar do caminho. Você quer saber qual que é o caminho? Medite na palavra, não caia em qualquer vã doutrina. Irmãos, tira a religiosidade de lado. O Senhor não vem buscar placa de igreja, Ele vem buscar os seus filhos. Você vê que Dan aqui, ele não está sendo considerado filho, por mais que pertença geneticamente sanguíneo àquela descendência da tribo, ele está sendo eliminado. Ele está sendo colocado no seu lugar alguém diferente, né? Está sendo colocado no seu lugar Manassés, Efraim. Irmãos, está sendo colocado os gentios, aqueles que temem ao Senhor. Exatamente isso. Aqueles que temem ao Senhor estão ficando no lugar daquele que antes tinha por direito, por promessa, a bênção. Então, aquele que aceita Jesus Cristo e obedece os seus mandamentos, esses serão guardados de todo mal. Não importa a luta que vier, porque vai vir tribulação, vai vir, mas estaremos selados e o Espírito Santo nos guardará de todo mal. Lembra que Ló, quando foi ali Sodoma e Gomorra destruído, ele vivia naquela cidade. O Senhor enviou seu anjo e tirou Ló e sua família dali, né? Ele tirou, no último instante ele protegeu. E assim será com aqueles que ouvem e temem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. E se Deus quiser, estaremos voltando, falando de mais um capítulo da palavra do Senhor. Se você puder curtir este canal, compartilhar, se inscrever, vamos estar trazendo a palavra de Deus cada vez mais, para que nós possamos estar preparados, porque está cada dia mais próximo o dia da vinda de Cristo. Por isso é necessário que nós possamos ser luz para o mundo. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.